Good morning, class! Bem-vindos à nossa primeiríssima aula após as férias e welcome back to school. Bem-vindos novamente à escola, acabou as férias, né? Vamos retornar às nossas aulas online. E na aula de hoje, na aula de inglês, a nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o Vision Board, que é esse bem aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó. Vision Board, essa palavra que eu grifei aí, ó. Então, o que ele seria na verdade, pessoal? Vision Board, temos algumas imagens aqui, ó, como por exemplo essa primeira aqui, a segunda aqui ao lado, a terceira, 4 imagens de Vision Board. O que seria isso? Vision Board, que foi essa palavra que eu grifei bem aqui, ó, significa quadro dos sonhos ou mural dos sonhos, tá bom? Lá nos Estados Unidos é muito comum as crianças, os adolescentes, até os adultos mesmo, para se organizar, eles fazem esses murais aqui, ó, onde eles colocam o que eles mais querem, ou seja, os seus principais sonhos na vida, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o Vision Board na aula de hoje, tá bom? Então, já que entendemos que Vision Board é aquele quadro onde você coloca os seus maiores sonhos, seus desejos, as suas vontades ali para o seu futuro, tá bom? Já que a gente já entendeu o que ele significa, eu vou deixar o PDF lá na plataforma para vocês fazerem a leitura desse texto aqui, tá bom? A gente não vai ler aqui. E agora nessa página a gente consegue perceber mais 2 exemplos de Vision Board. O primeiro Vision Board, ou seja, o primeiro mural dos sonhos, ele foi feito em uma folha A4. E o segundo, ele foi feito, a moça escolheu fazer em um quadro branco pequeno, tá bom? Então, aqui abaixo temos as orientações referente à atividade, tá bom? O que é para vocês realizarem nesse assunto, dentro do assunto Vision Board, dentro desse assunto aqui, o Vision Board. Vocês vão ter que elaborar um quadro dos sonhos, tá bom? Então, você vai ter que fazer o seu próprio quadro dos sonhos, ou seja, o seu próprio Vision Board. Para essa atividade, vocês vão ter que seguir 3 orientações. Primeira orientação. Na primeira orientação, vocês vão ter que fazer referente ao material, tá bom? A primeira orientação vocês vão ter que fazer em uma cartolina, ou seja, vocês vão ter que fazer o quadro dos sonhos. Ele pode ser feito em uma cartolina, uma folha A4, como visto aqui no primeiro exemplo, um quadro pequeno, como visto no segundo exemplo, ou na própria folha do caderno de vocês, tá bom? Então, vocês podem estar escolhendo onde fazer ou com qual material fazer, tá bom? Segundo tópico. No segundo tópico, está dizendo o seguinte: o mural deve ser feito de forma criativa, ou seja, murais prontos retirados da internet não serão aceitos. Isso aqui está bem claro, tá bom, gente? Então, vocês não podem pesquisar na internet, como por exemplo, esse mural e colocar lá no Google Sala de Aula como atividade, tá bom? Então, não pode ser feito. Vocês vão ter que confeccionar o material de vocês, tá bom? Confeccionar o mural dos sonhos de vocês. Então, é algo bem pessoal, tá bom? Que vocês vão estar fazendo aí. Terceiro tópico, mural. Esse terceiro tópico aqui, ó. O mural deve conter os aspectos básicos de um Vision Board, apresentado no PDF e no vídeo postado na plataforma Google Sala de Aula. Então, é esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês. Quais seriam esses aspectos básicos? Beleza, olha aqui, ó. Como vocês podem perceber, todo Vision Board, ele mistura imagens, como por exemplo aqui, ó, imagens com números, com palavras, com figuras, fotos. Então, o mural dos sonhos não é somente você escrever ali, você usar palavras, colocar ali somente escrever palavras dizendo quais são os seus sonhos, tá bom? Não é assim que acontece. O Vision Board, ele vai misturar imagens. Por exemplo, o meu sonho é conhecer o Rio de Janeiro. Aí você coloca aqui a imagem do Cristo Redentor. Precisa escrever que o sonho é conhecer o Rio de Janeiro? Não, só uma imagem já representa o que você quer, tá bom? Já representa o seu objetivo. Então, é algo muito pessoal. Você não precisa escrever pelo fato do mural ser seu, tá bom? Então, quando você vê a imagem do Cristo Redentor, por exemplo, você já associa que é
o sonho relacionado ao Rio de Janeiro, tá bom? Então não é para mostrar para as outras pessoas, é para você só filtrar o que você deseja na sua vida, tá bom? Então é algo muito subjetivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu falei já os aspectos, as características de um vision board, vamos agora verificar esses primeiros quadros que a gente viu. Olha aqui, ó, vamos notar. Nesse primeiro quadro, olha o que foi feito. Foi utilizado uma cartolina, algumas imagens, uma figura aqui, um desenho, uma planta ali, ó, algumas palavras, olha aqui, como por exemplo freedom, outras palavras aqui. Vocês podem colocar essas palavras em português, tá bom? Então, só quero que vocês vejam as características, tá bom? Vocês têm que lembrar que um vision board não é feito somente de palavras, tá bom? Então, a gente tem uma associação ali de fotos, de palavras. Às vezes a pessoa quer colocar até um objeto, pode estar colocando também um objeto, tá bom? Então esse foi o primeiro quadro que a gente viu as características desse primeiro. O segundo quadro, a pessoa resolveu fazer em um quadro branco. Olha aqui, ó, o segundo quadro dos sonhos ela resolveu fazer em um quadro branco. Se vocês tiverem um quadro branco, como eu falei para vocês aí, ó, vai ser bacana. Vocês podem enfeitar ali o quadro branco, como por exemplo, ela resolveu colocar a palavra feliz e colocar os sonhos aqui. Ela colou algumas imagens, algumas fotos, algumas folhas. Pode ser feito também. Olha aqui outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó, esse mural foi feito em uma cartolina. Nota aqui pela dimensão da porta que a pessoa usou todo aqui, ó, todo o espaço da cartolina. Então isso aqui é bem interessante. Vocês estarem utilizando todo o espaço do material que vocês têm disponível. Por exemplo, em um papel cartão, tentar utilizar todo aquele espaço ali que tem à disposição de vocês, para não ficar espaço vazio ali, espaço em branco, tá bom? Então a intenção é o seguinte: o mural dos sonhos é aquele mural, como vocês podem perceber, que além de mesclar, olha aqui as características, além de mesclar imagens, fotos, como temos aqui palavras, é algo bem criativo, tá bom? É algo bem criativo, vocês podem estar até desenhando, como vocês viram aqui, ó. Então não esqueçam, o mural dos sonhos, a característica é ter fotos, ter desenhos, imagens, palavras, tá bom? E enfim, é algo bem bonitinho aqui, ó. A atividade é essa, pessoal. Vocês vão realizar aí, elaborar um quadro dos sonhos e tirar foto para mim, tá bom? Mandar via plataforma o seu quadro dos sonhos, o seu vision board.